Dar a continuidade ao nosso evento, o presidente da FEBRABAN, Isaac Sidney, que fará aqui a abertura deste evento. Isaac, por gentileza. Bom dia a todos, bom dia a todas. É bastante gratificante para mim poder estar com todos vocês. Eu quero iniciar agradecendo a gentileza do vice-presidente Geraldo Alckmin, que fez uma mensagem à nossa FEBRABAN. Nós nos falamos ontem, inclusive, e ele manifestou o desejo de estar aqui, mas foi chamado pelo presidente Lula a poder participar hoje, agora pela manhã, do lançamento do Plano Safra. Eu tenho também a alegria de receber presencialmente aqui presidentes de bancos que integram a nossa FEBRABAN. Eu quero aqui destacar o presidente do nosso conselho diretor, o Otávio de Lazari, que também é CEO do Bradesco, Milton, presidente do Itaú, Roberto Salute, presidente do BTG. Quero também aqui mencionar a presença da Maria Rita, que é a presidente da Caixa Econômica Federal. Eu quero convidar todos vocês para que possamos rapidamente aqui fazer uma viagem no tempo daquilo que significa, que representa o FEBRABANTEC. Eu não digo isso apenas porque nós estamos comemorando e realizando a 33ª edição daquele que já é conhecido como principal evento de tecnologia e de inovação bancária da América Latina. Mas eu faço esse registro porque, ano após ano, nesses 33 anos, o setor bancário vem forjando a ponte entre o passado, o presente e o futuro da inovação bancária. Alguns players da nossa indústria surgiram como que se fosse do nada e acabam se intitulando modernos, mais baratos e inovadores. Nós, bancos, não nascemos agora e não atuamos fazendo marketing e publicidade. A essência empreendedora e inovadora dos 115 bancos que integram a família FEBRABAN, isso tudo faz parte de uma marca que nos impulsiona cada vez mais para frente. Alguém um dia me perguntou se temos vergonha de sermos bancos. Respondi: zero. Temos muito orgulho de sermos o que sempre fomos, simplesmente bancos. Se nós estamos aqui, já são passadas mais de 3 décadas, neste evento, é porque nós sempre estivemos celebrando aquilo que é muito caro para nós, a modernidade e a inovação. Temos também de celebrar aquilo que nós oferecemos para os nossos clientes, segurança e confiança em sua plenitude. Por vezes, nós somos bancos qualificados pela concorrência recém-chegada como se fôssemos tradicionais, como se fôssemos apenas os bancões. Geralmente, isso vem acompanhado de um tom de demérito e não raramente de um tom acusatório. E aqui cabe uma reflexão. Qual seria a razão desse tom por vezes jocoso da concorrência? Eu tenho para mim que esse tom acaba revelando algo que aqueles que nos criticam não têm. Eles não têm história, mas nós temos. Nós temos uma bela história. Não é depreciativo ter história, ao contrário, isso nos deu bases sólidas, presença física em todos os estados do nosso país. Nós fazemos parte da vida de gerações de brasileiros e também nós estamos no dia a dia de milhões de pessoas e das empresas. Os bancos, eles têm robustez, eles têm solidez, segurança acumuladas em muitos anos de atuação. Eu quero aqui mencionar um exemplo para que nós fiquemos em acontecimentos recentes, que foi o que nós vivenciamos na pandemia. Enquanto o Brasil tinha uma trajetória de sua economia despencando, portanto, numa forte recessão, os bancos confiaram nas famílias e nas empresas e nós demos volumes inéditos e muito expressivos de crédito. Eu diria que naquele período mais crítico, mais agudo da pandemia, os bancos concederam algo em torno de 10 trilhões de reais. Nós somos tradicionais? Sim, mas nós somos tradicionalmente inovadores e nós olhamos para frente. Nós queremos garantir a vanguarda da tecnologia e também não é de hoje que nós atuamos na bioeconomia. O futuro dos bancos tradicionais
não é distante do nosso passado. Isso é resultado de uma equação que envolve muito trabalho e não envolve aventura. Envolve intensidade e não envolve circunstâncias. Nós sempre tivemos foco e menos foto. Mais ações concretas e menos falatório. A pegada tecnológica dos bancos está em todo lugar. Nós temos mais de 180 milhões de clientes bancários espalhados por todo o país. Cada qual tem a possibilidade de ter o banco nas suas próprias mãos, nos bolsos ou na bolsa de cada um dos brasileiros. Nós somos cerca de 500 mil de bancários colaboradores e temos 18 mil agências físicas. Sim, nós temos como acolher nas nossas casas os brasileiros, portanto, em nossas agências. Nós somos versáteis e plurais. Somos presentes para quem precisa de amparo e somos virtuais para quem pode e para quem quer um atendimento virtual. Nós não estamos apenas no 0800 e nos links e apps dos players digitais. Muito bem, para quem se surpreendia com transações que eram feitas em poucos dias, em poucas horas, tem a possibilidade agora de ver transações financeiras em poucos segundos. Eu quero aqui destacar a criação do Pix, como há pouco o vice-presidente geral Alckmin fez, e quero dizer que nós incorporamos com orgulho ao nosso cotidiano. Hoje é uma referência nacional, uma referência internacional, e não é à toa, por exemplo, que nós estamos descontinuando ferramentas como o DOC, que será descontinuada a partir do próximo ano. Quero aqui enfatizar um ponto que eu considero bastante significativo. Os bancos, sejam eles pequenos, médios e grandes, não vão sair de cena. Podem nos provocar à vontade, mas nós somos transformacionais e geracionais. Nós vamos continuar cuidando das finanças de cada um de vocês, dos investimentos, dos pagamentos das contas, dos contratos e de vários serviços financeiros. As transformações digitais vão continuar. Inovações, por exemplo, como o Real Digital, como o Open Finance, estão em plena fase de evolução e eu considero que serão os bancos aqueles que irão consolidar esse processo de inovação. Quero também ressaltar que tecnologia só faz sentido se vier a serviço da sociedade. Com a tecnologia nós conseguimos tornar mais democrático o acesso ao crédito, o acesso aos serviços financeiros, exatamente é essa a nossa atuação. Quando nós democratizamos o acesso, nós nos tornamos mais próximos das pessoas e é isso que a gente vai continuar fazendo e os bancos nunca deram e não darão as costas aos clientes e ao Brasil. Nós sempre bancamos aquilo que nós fazemos. Eu quero agora incursionar rapidamente pela agenda da sustentabilidade, já caminhando para encerrar essa minha fala de abertura. Essa agenda ESG é uma outra marca dos bancos. Esse é outro aspecto tradicionalmente inovador dos bancos brasileiros. Nós não abriremos mão de termos um papel de relevo na transição para uma economia de baixo carbono, para uma economia mais verde, para uma transição energética e também para a monetização de ativos ambientais. Quem apostar contra essa nossa postura vai perder a aposta. Na Febraban, eu quero aqui destacar isso como entidade setorial, nós fomos pioneiros, ainda em 2014, quando nós criamos um sistema de autorregulação bancária. Desde então, nós temos um eixo específico voltado para a responsabilidade socioambiental, para a responsabilidade climática, e assim nós vamos continuar. Há 3 anos, em 2020, essas normas de autorregulação elas foram aprimoradas, nós tornamos mais rígido o controle dos bancos no financiamento a empreendimentos que se situam em áreas tanto de desmatamento ilegal, como também áreas de conservação e terras indígenas. E há poucas semanas, depois de mais de um ano de conversas com toda a indústria bancária, como, por exemplo, o setor de carnes, ONGs e vários órgãos de governo, nós anunciamos a autorregulação para a cadeia de carnes em regiões relevantes como a região da Amazônia Legal e também o Maranhão. Muito bem, eu agora já de fato começo a me encaminhar para finalizar. Eu quero dizer que nós somos o setor bancário, o setor estratégico da sociedade. Os bancos não vão ficar de braços cruzados, nós não seremos omissos na agenda da sustentabilidade, nós vamos continuar participando ativamente e nós nos sentimos legitimados, inclusive
para criticar, se for o caso, até o próprio governo e reivindicar medidas concretas para o Brasil ser protagonista da agenda verde. É fundamental que nós não nos esqueçamos que os aspectos ambientais, climáticos e sociais, eles impactam a governança e o desempenho financeiro das organizações. E os bancos vão manter essa atuada na sua agenda de negócio. Eu fico muito feliz em perceber que os bancos, ao longo dos últimos anos, têm sido parte da solução e não do problema, seja na economia também quanto no aspecto ambiental. E nós teremos e continuaremos a ter um papel importante para que os bancos direcionem os recursos a projetos e atividades que contribuam para o desenvolvimento sustentável. Como é que nós fazemos desenvolvimento sustentável? Esse caminho ele não aceita atalhos. O atalho na economia é como termos uma presa essa que atrai predadores de plantão. E quais são esses predadores de plantão quando nós falhamos na condução da economia? Inflação, desequilíbrio orçamentário, desequilíbrio fiscal, pouco investimento, juros altos, custos elevados e desemprego. Portanto, existem formas certas para um crescimento duradouro, para um crescimento sustentável, e os bancos estarão sempre do lado correto, independentemente das políticas governamentais. Eu tenho dito e repito que crescimento econômico ele não surge por geração espontânea. É necessário que haja condições para que o crescimento aconteça. Também eu tenho me manifestado publicamente que a inflação ela nunca é uma fatalidade, ela tem causas que precisam ser enfrentadas. Os juros também não acontecem por acaso, eles são consequência de problemas da economia. E os investimentos, eles não dialogam com desequilíbrio fiscal, com falta de ambiente de negócios, com insegurança jurídica e também com incertezas. Qual é o nosso grande desafio? É crescer no longo prazo e nós dependemos de ampliarmos de forma substancial o nível de investimentos, sejam eles públicos ou privados. E os bancos sempre vão ser catalisadores da atração de investimentos. Quero aqui destacar um outro vetor, que é o crédito. O crédito é uma das alavancas mais importantes para o desenvolvimento econômico e social. Nós precisamos, por outro lado, urgentemente baratear o custo do crédito. E isso não se faz apenas com a força da vontade. Nós precisamos atacar as causas estruturantes do custo da intermediação financeira. Quando nós procuramos saídas alternativas para problemas conhecidos, nós entramos num atalho, e isso já experimentamos, isso é comprovadamente ineficaz. Ir contra a racionalidade econômica é repetir erros do passado. Portanto, eu quero concluir dizendo que nessa viagem do tempo, o futuro ele não vai existir sem o presente e o presente não vai existir sem o passado. Quem tem história e tradição, como nós, bancos, possuímos, nós temos acúmulo de experiências suficientes para que nós possamos evitar retrocessos e para sermos ousados e enfrentarmos o futuro. Eu quero aqui no FEBRABANTEC, juntamente com cada um de vocês, escrever mais um capítulo de um livro que nós vamos continuar lendo. Muito obrigado.